Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver por fim a religião da vida. O programa Semear está entrando no ar, compartilhando o bem e semeando o amor do Cristo em nossas vidas. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Mais uma semana juntos com o Semear, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe e abençoe a todos vocês e que o nosso programa encontre o caminho do seu coração. É assim que iniciamos a edição 468 do programa Espírita Semear, agradecendo carinhosamente pela sua companhia. E vamos conferir o que temos para hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 29, com o tema Beleza e Perfeição. Sandra Santiago, no Educação do Espírito, traz uma reflexão oportuna e importante. Como podemos entender a fé em Deus? O que demonstraria essa fé numa condição autêntica? Vamos conferir juntos. E no Estudando o Livro dos Espíritos, Valquíria Araújo comenta as questões 163 a 165, que tratam da consciência da alma ao deixar o corpo físico. Como acontece esse momento de perturbação espiritual? Vamos ouvir e refletir nos lúcidos comentários de nossa amiga Haroldo Dutra na série O Espiritismo em sua expressão mais simples. Continua falando sobre os atributos da divindade e hoje comenta sobre os atributos de Deus e quais as condições para que sejam aceitas ou recusadas as ideias sobre a existência de Deus. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Beleza e perfeição. Mateus capítulo 6, versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus. Vejamos, a primeira expressão, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória. A história de Salomão acha-se registrada no Velho Testamento, 1 Reis, do capítulo 1 a 11. Como terceiro rei de Israel e construtor do Templo de Jerusalém, o reinado de Salomão foi de opulência e de muita glória. Considerado como um dos elementos mais sábios, os registros a ele atribuídos são amplamente consultados, especialmente os provérbios. Fazendo referência a esse vulto do Velho Testamento, evidenciando a sua riqueza e glória, Jesus considera toda a sua primosa e rica indumentária muito aquém da vestidura magnificente de um lírio, simples e belo, numa inigualável estruturação elaborada pela natureza. O lírio torna-se inexcedível ante qualquer glorificação moldada ou estruturada pela mente acanhada do homem, ainda ignorante para as coisas do Espírito. Nesse contexto, a gente observa que as feições humanas, o desenvolvimento e criações do homem
ainda são muito pequenas com a verificação em relação às realizações espirituais, às coisas do Espírito. E é isso que Jesus nos chama a atenção. E ele segue dizendo: se vestiu como qualquer deles. Toda planta, quando examinada, ela revela tanta perfeição nas minúcias, nos mínimos detalhes, que está sempre a desafiar a capacidade criativa do homem. O que é natural por si só se afirma. Observemos que bela interpretação. O que é natural, o que vem da natureza, o que vem das mãos de Deus por si só, se firma, não precisa de mais nada. O resto, meus irmãos, é artificial. O próprio nome indica. Jesus referiu-se às flores do campo. Não se referiu a coisas mais complexas da natureza que, a cada dia que passa, a ciência vem descobrindo e revelando e mostrando a magnificência do Criador. O universo fala dessa grandeza de Deus, que Jesus tanto exalta, projetando novas percepções quanto à sabedoria e à harmonia que nele imperam. Toda a natureza se veste com simplicidade e beleza, a tanger a sensibilidade de quem tem olhos de ver, para mais eloquentes e inquestionáveis provas da existência de Deus. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de amor, é tempo de semear. Educação do Espírito, com Sandra Santiago. Olá, irmãos, olá, irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Educação do Espírito e hoje falaremos sobre a fé em Deus. E o que queremos dizer com fé em Deus, né? Antes de mais nada, antes de falar de fé, vamos falar do que entendemos quando nos referimos à palavra Deus, né? Que significado isso assume para cada um de nós? É claro que o significado nem sempre é o mesmo para cada pessoa, mas é evidente que existe uma certa unanimidade em torno dessa expressão, né? Quando nos referimos a Deus, independente de religião, independente de crença, de filosofia, nós colocamos num ser que é bem superior a cada um de nós, né? Num ser que é capaz de nos presentear com tantas belezas, de criar coisas inimagináveis ao ser humano. Então Deus é essa fonte criadora, seja para que religião a gente estivesse referindo. E, inclusive, o nome pode variar. Eu posso estar chamando aqui de Deus, mas eu posso chamar de energia cósmica. Enfim, o que importa é que nós estejamos todos sintonizados com esse sentido. E o que nós queríamos hoje chamar a atenção é que é preciso, nos últimos tempos, trazermos esse Deus que, por vários séculos, foi colocado muito longe de nós. Nós precisamos trazê-lo para pertinho de nós, porque o próprio Jesus nos disse que ele e o Pai eram um só. Então ele de fato tinha compreendido a natureza divina na sua maior profundidade. Ele se sentia parte desse todo, ele não se via separado do Criador, mesmo sendo a criatura. E é assim que nós precisamos nos olhar. Então, que cada um de nós possa
a exemplo de Jesus, olhar para esse Criador, chamá-lo de Pai e trazê-lo para tão perto que sejamos capazes de nos vermos através dele e vermos ele através de nós. Então não tenham dúvida que a natureza divina habita em cada um de nós, né? Várias denominações religiosas também defendem isso, também advertem para isso, mas a questão é como nós experimentamos Deus nas nossas vidas. Experimentamos como um ser que está fora de mim, que me olha, que me julga, que me condena, que me absolve, que me perdoa, ou estamos enxergando esse Deus como Pai de amor e de misericórdia, que Jesus falou tão bem, que está todo o tempo ao nosso lado, na nossa companhia e inclusive em nossos corações. Quando ele disse, o reino de Deus está dentro de vós, era sobre isso que ele falava. Onde esse Deus habita? Que lugar é esse a não ser os nossos corações, as nossas mentes, a nossa consciência? Então que nós possamos desenvolver paulatinamente essa percepção do divino e encontre o divino em cada gesto, em cada pessoa, em cada ocasião, em cada lugar. Que a praia, o campo, a montanha, a árvore, as flores, os animais, as crianças, os idosos, enfim, homens, mulheres, todas as pessoas, independente de suas diferenças, sejam expressões da divindade nesse planeta. Que nós possamos olhar para cada um que cruza o nosso caminho, mas também para nós, como essa expressão do divino, a expressão mais profunda do amor. Como dizia o apóstolo João, Deus é amor. E aí ele só é possível de ser compreendido se nós entendermos a manifestação dele em cada ser que cruza o nosso caminho, inclusive naqueles mais difíceis que desafiam a nossa paciência, a nossa tolerância. Enfim, é nesses também que nós encontramos a divindade. As experiências e percepções humanas precisam estar o tempo todo em busca desse Deus nas pessoas, nas coisas, nos seres, sem nenhuma conotação aí animalista ou fenomenológica. É com profundo sentimento que a gente confia que as nossas emoções, as nossas escolhas, as nossas experiências e o nosso dia a dia pode ser uma tradução perfeita da presença divina em nossas vidas. É nesse sentido que nós convidamos a todos a que cada dia, a cada instante, a cada hora, busque encontrar Deus nas suas relações, na sua família, nas dificuldades enfrentadas, nas dores, nas doenças, enfim, em todos os obstáculos que é comum na vida na Terra. Não tem como vivermos nesse planeta e não sermos atingidos pela dor. Esse é um planeta hospital, esse é um planeta onde as pessoas vêm para serem tratadas, para serem cuidadas e curadas. E quem está fazendo isso 100% do tempo é Deus, esse Criador que nos oportunizou nas nossas relações sermos o remédio, o auxílio, o médico, a enfermeira ou o enfermeiro, o profissional que vai amparar uns aos outros. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, de fato, buscar ajuda especializada, procurar um profissional para cuidar da gente, para dividir aquela dor, para aliviar aquele sofrimento. Mas, por outro lado, muitas vezes, a gente precisa mesmo é de amigos, é de abraços, é de carinho. Assim, a gente estará exercitando a nossa fé em Deus, nesse Deus vivo, que habita em cada um de nós, que habita em cada um dos que estão conosco, que habita o mundo nas suas múltiplas formas de expressão. A nossa fé precisa ser essa fé viva, que se realiza no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas orações, mas também nos atos, nos pensamentos que a gente distribui com as pessoas à nossa volta. Por vezes é uma palavra, em outros momentos é uma ajuda financeira, é uma ajuda material, mas tantas outras vezes a gente só precisa realmente de um sorriso, de uma palavra de entusiasmo, do respeito, do carinho, enfim, das boas relações para fortalecer o Deus em nós. E ainda que em algum instante da sua vida
que você pode estar vivendo agora, onde a dor te alcançou, não deixe que Deus se afaste de você, porque quem afasta Ele de nós somos nós mesmos. Traga este Pai amoroso, deite sua cabeça no colo dele, entregue a sua vida para ser cuidada, para ser amparada, e aí você verá sua fé cada vez maior, porque você está acreditando que Deus está presente naquele colo que você deitou a cabeça. Às vezes é do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do filho, de um amigo, de uma amiga. É nesse colo onde você recosta, é este ombro que você se apoia, é essa mão que você aperta, é esse abraço amigo que você divide, é nele que você vai receber a presença de Deus e renovar sua fé. Somos todos expressões e partículas da divindade, prontas para fazer o Deus vivo caminhar entre nós. Que Deus nos abençoe. Nos nossos corações só brote amor, alegria e vontade de viver a partir da nossa natureza divina. Deus conosco. Até a próxima. Este é o Dr. André Luiz. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Nosso Lar 2, 25 de janeiro nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Às vezes, falar deste assunto parece impossível. Esse tipo de problema não escolhe sexo, idade ou condição social. E muitas vezes é parte do dia a dia de alguém que está ali, do nosso lado. Mas é possível interromper esse ciclo ou ajudar alguém a enfrentar esse desafio. Falar pode mudar tudo. O preconceito contra pessoas com transtornos mentais precisa ser combatido. Vamos falar sobre isso? Disque 188. CVV, Centro de Valorização da Vida. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Bate frágil descompasso, num suspiro de emoção, como lento desabafo que desvenda a solidão. Deixe o medo de viver sem ti, quebre o coração de vidro, com coragem de acender, ouvir o seu coração divino. Bate frágil descompasso, num suspiro de emoção, como lento desabafo que desvenda a solidão. Deixe o medo de viver sem ti, quebre o coração de vidro, com coragem de acender, ouvir o seu coração divino. O universo canta em sua alma, um mundo interno pra explorar, um novo ritmo pulsar
pulsando intenso, na ressonância de se amar. Ressonância de se amar, na ressonância de se amar, na ressonância de se amar. Que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer, é se despir da carne e roupa bendita. Depois daqui, a contundente viva vida real, a vida real, a vida real. Depois daqui, a contundente viva vida real, vida real. Depois daqui, não se espante encontrar numa outra esfera vida intensa, infinita. Depois daqui, não espere gozar o fácil céu que o preguiçoso acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é ação, cooperação, libertação. Depois daqui, um mundo onde a fé encara a razão, religação. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar de volta pro futuro daqui. Depois daqui, ainda seremos daqui, desse milagre que chamamos de terra. Depois daqui, não lograremos sair enquanto perdurar a fúria das guerras. Depois daqui, são tantos os que buscarão a Jesus, o verbo Jesus, além da cruz. Depois daqui, imprescindível é brilhar nossa luz,
Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Sinto o Senhor no ar, sinto o Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Ele é o Criador, Ele é só amor. Sinto o Senhor no ar, sinto o Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Sinto o Senhor no ar, sinto o Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Ele é o Criador, Ele é só amor. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Ele é o Criador, Ele é só amor. Ele é o Criador, Ele é só amor. Ele é o Criador, Ele é só amor. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Coração Divino com o grupo Arte Nascente, depois daqui com Carlinhos Conceição e Tudo Tem Deus com o grupo Luz. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Spotify, a gente tem. São centenas de áudios para você. Digite FEPB na busca e confira nosso canal de podcasts. Estudando o Livro dos Espíritos, com Valquíria Araújo. Olá, amigos. Sou Valquíria Araújo. Hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre 3 questões de O Livro dos Espíritos, falando sobre a perturbação espiritual. Quando nossos seres amados desencarnam, questionamos em que situação eles se encontram. Perguntamos se eles têm condições de entenderem o que está acontecendo. E nós estamos preparados para esse momento? Questão 163 de O Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de ter deixado o corpo? Em outras palavras, quando desencarnamos, entendemos tudo o que está acontecendo conosco? Temos noção das situações que estão desenrolando sobre os nossos olhos a partir daquele momento? Resposta dos Espíritos: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Meus amigos, imaginemos que nós, encarnados, passamos por um período longo de doença, com tratamento médico, internados num hospital.
recebemos alta depois de algum tempo. Como é o nosso comportamento perante a vida, perante as pessoas? A grande maioria afirma que são como extraterrestres naquele conglomerado. As coisas não possuem o mesmo valor e outras possuem mais valor do que dávamos antes. Algumas criaturas que nós conhecemos talvez não sejam tão importantes mais para nós. Outras são mais importantes do que nunca. Então, esse estado de nos adaptarmos no pós-tratamento médico equivale, em uma parca ideia, o que seria a nossa perturbação diante deste novo momento, desta nova fase. Questão 164 nos indaga. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e na mesma duração para todas as pessoas? Já depreendemos o que os espíritos irão nos responder. Claro que não, amigos. Cada um de nós possuímos a nossa história, traçamos um aprendizado e, mais importante, vivenciamos este conhecimento durante a reencarnação. Então, seria de espantar acreditar que todos nós teríamos o mesmo processo de adaptação a esta nova fase. Os espíritos respondem desta maneira: não, depende da elevação de cada um. Quanto mais a criatura está purificada, ela mais fácil se reconhece neste novo momento de sua vida. Quanto mais carnal, e essa terminologia que os espíritos utilizam, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. De tanto carregarmos um fardo e termos como o mais importante de nossas vidas, iremos sentir falta deste fardo, mesmo sendo um fardo que carregávamos outrora. Por fim, a questão 165 nos faz uma pergunta importante. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre esta duração mais ou menos longa da perturbação? E é interessante pensarmos sobre este questionamento, porque alguns acreditam que somente em conhecer sobre a imortalidade faz com que a criatura esteja numa condição diferenciada com relação ao desencarne. Mas não é assim. Os espíritos dizem que, sim, o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência importante, mas o que mais é importante, o que mais diferencia a nossa condição com relação às outras criaturas não é conhecer o Espiritismo, mas vivenciá-lo. Por isso que eles destacam a prática do bem e a consciência pura. Isto sim, meus amigos, que nos candidata a uma condição melhor no pós-desenlace. Que possamos aprofundar o nosso conhecimento com relação a este importante capítulo da nossa história, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Semeando a esperança para melhores escolhas. E agora com vocês, mais um estudo espírita com Haroldo Dutra Dias. Olá pessoal,
Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo, a sua expressão mais simples. Então vamos lá, no episódio anterior a gente comentava um parágrafo que está no item 19 do capítulo chamado Deus no livro A Gênese, em que Kardec explica por que os atributos de Deus servem de guia para todo espírito que deseja aproximar-se da divindade e que deseja compreender Deus e suas leis. Olha o que Kardec afirma. Toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja dos atributos, então imagina, se entrar em condição com um só, não precisa ser com 2, 3, com apenas um dos atributos da divindade, ou que mesmo que não anule um atributo de Deus, mas diminua a grandeza de um atributo de Deus, isso significa simplesmente que essa teoria, que essa filosofia, que esse dogma, que essa religião, que essa prática não pode estar com a verdade. Olha que forte isso. E aí ele conclui, em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro aquilo que não se afaste nem um tio, nem um milímetro das qualidades essenciais da divindade, ou seja, dos atributos. Então, toda vez que você tiver uma ideia, formular uma teoria, um pensamento, que diminuir ou negar, nem que seja 1 milímetro dos atributos de Deus, essa ação está operando contrariamente à verdade. Toda verdade tem que estar em absoluta consonância com os atributos de Deus. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, ou seja, aos atributos de Deus. Aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Então, olha que coisa grandiosa isso. O que o Kardec está explicando aqui, e ele vai fazer isso ao longo de todo o livro A Gênese. Ele vai examinar, por exemplo, o instinto. E aí ele compara a teoria que ele está tentando construir para entender o instinto com os atributos de Deus. Ele vai examinar a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos. E ele então deduz todos esses princípios dos atributos de Deus. Por quê? Porque se alguma ideia for construída que entre em conflito com os atributos de Deus, essa ideia é falsa. Ela não condiz com a verdade. Nós vamos ver no próximo episódio alguns exemplos disso para que você possa entender e para que daqui em diante isso sirva de critério para você tomar decisões na sua vida e principalmente saber se uma coisa é verdadeira ou é falsa. No programa Semear, você ouve músicas, mensagens para reflexão e ainda fica atualizado com o que acontece no movimento espírita da Paraíba. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Quase sempre escurecemos o caminho em que vamos andar, como alguém que sabe encontrar a luz, mas teme em se afastar. De costas pro sol só vemos nossa própria sombra e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. E esquecemos que o outro é o nosso irmão, que o que nos levará adiante é a união, que dependemos um do outro, do trabalho, da cooperação. Antes de condenar, abra a janela do seu coração, para que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu.
indulgência faz o coração se encher de amor, e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, inveja ou rancor, somos luz e amor. Quase sempre escurecemos o caminho em que vamos andar, como alguém que sabe encontrar a luz, mas tem nem se afasta. De costas pro sol só vemos nossa própria sombra, e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. Esquecemos que o outro é o nosso irmão, que o que nos levará adiante é a união, que dependemos um do outro, do trabalho, da cooperação. Antes de condenar, abra a janela do seu coração, para que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu. A indulgência faz o coração se encher de amor, e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, inveja ou rancor, somos luz e amor. Seremos luz e amor. Felicidade me dá um abraço, sei que não posso te reter aqui. É impossível ser feliz sozinho quando o mundo inteiro precisa de ti. Muitos que vivem na simplicidade sonham ter dinheiro pra te conquistar, enquanto tantos que estão na riqueza dariam a fortuna para te achar. Eles não sabem que a tua vontade é cuidar bem de toda a humanidade, iluminar os sábios e os tolos, distribuir com todos o teu bolo. Quando pensarmos coletivamente, o mundo mudará completamente. Se cada um cuidar de cada um, viver em paz será um bem comum. E quando um dia isso acontecer, o mal já não terá razão de ser. Então você virá morar com a gente, dando ao futuro um belo presente. E quando um dia isso acontecer, o mal já não terá razão de ser. Então você virá morar com a gente, dando ao futuro um belo presente. Felicidade me dá um abraço, sei que não posso te reter aqui. É impossível ser feliz sozinho quando o mundo inteiro precisa de ti. Muitos que vivem na simplicidade sonham ter dinheiro pra te conquistar, enquanto tantos que estão na riqueza dariam a fortuna para te achar. Eles não sabem que a tua vontade é cuidar bem de toda a humanidade, iluminar os sábios e os tolos, distribuir com todos o teu bolo. Quando pensarmos coletivamente, o mundo mudará completamente. Se cada um cuidar de cada um, viver em paz será um bem comum. E quando um dia isso acontecer, o mal já não terá razão de ser. Então você virá morar com a gente, dando ao futuro um belo presente. E quando um dia isso acontecer, o mal já não terá razão de ser. Então você virá morar com a gente, dando ao futuro um belo presente.
Em tudo está presente o Criador. Sinta no perfume de uma flor. Eleve o pensamento a Jesus e deixe-se guiar por sua luz. Tenha ouvidos, mas escute a razão. A fé pensada estimula a boa ação. Tenha no olhar serenidade. Laiá, 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 laiá. Seja seu falar, sim, sim, não, não. Tenha no cantar uma oração. Deguste a água viva da verdade. Use suas mãos em caridade. Alaiá. Com harmonia e perfeição, o corpo expressa fielmente a emoção. Tenha no agir toda a humildade, e assim você vai ser feliz. E assim você vai ser feliz. Laiá, 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 laiá. Ouvimos nesse bloco as músicas Luz e Amor, com Jonas de Menege, Felicidade, com o grupo Acorde, e Sentidos, com o grupo Infinito Bem. É necessário semear o bem e a esperança, mantendo a consciência em paz. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
A dica de leitura de hoje é do livro Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, de Marlon Reikdal. Como acolher os que buscam no Espiritismo o lenitivo para suas dores, solução para suas dúvidas? O atendimento fraterno é a porta de entrada ao centro espírita. Realizá-lo de forma adequada requer estudo, reflexão e planejamento. Ética e técnica precisam estar em sintonia para que o consolo e esclarecimento cheguem aos corações sofredores e produzam resultados. Neste livro, Marlon compartilha sua experiência nesta área, sempre pautada nas diretrizes da doutrina espírita, especialmente na obra de Allan Kardec, Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, sob o farol seguro dos ensinamentos do Mestre Jesus. É um excelente roteiro para aqueles que se dedicam à tarefa de acolher e ouvir. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos a União Fraternal Espírita, na Rua do Progresso, número 98, bairro do 40. As reuniões públicas, terças-feiras, 15 horas e quintas, 20 horas. Também na cidade de Campina Grande, a Associação Espírita Leopoldo Machado, na Rua Maria Vieira César, 195, bairro Alto Branco. As reuniões públicas sempre aos sábados, 16 horas. Olá, queridos ouvintes do programa Semear. Com a graça de Deus, encerramos mais uma edição juntos e chegamos ao momento da reflexão semanal. Nos permita hoje trazer uma mensagem psicografada pelo nosso irmão e confrade Frederico Menezes, da benfeitora espiritual Marta, a respeito de tantas problemáticas que está acometendo a humanidade nos dias atuais, com o título O Dia que Virá. Crise, em qualquer natureza, carrega o poder de aperfeiçoar o ser. A experiência abre novos canais de sentimentos ou construções mentais diferentes. A Terra vive instante de reflexão e angústia, mas também abrem-se mais amplas perspectivas de esperança e de renovação. Debates instigam as mentes de variados setores da vida coletiva e a ciência trabalha avançando um tanto mais. A sociedade redescobre valores do convívio e da afetividade. A arte ameniza o recolhimento social. Parafraseando expressão de respeitáveis segmentos religiosos, Jesus retorna em toda a parte, recompondo as forças dos que estão reclusos. Esta sombra que por ora sufoca a humanidade se diluirá em breve e a luz potente do dia clareará os rumos. Tudo se encontra sob o divino comando. A era nova está sendo estruturada no seio do turbilhão humano desde os inesquecíveis tempos da Galileia e mais bela se apresentará à medida que avance, surpreendendo os incautos e descrentes. A grande transformação que se opera está sob a égide do Cristo e dos sábios guias da humanidade. O mundo interior das almas transformar-se-á, modificando a paisagem exterior da vida coletiva, não em um passe de mágica, mas através do aprendizado nas águas da amargura e do desencanto, auxiliando as criaturas na terra a valorizar os nobres sentimentos, a felicidade da fraternidade sincera, o respeito ao outro em sua essência divina e a importância das experiências no corpo físico. Tenhamos a certeza de que cada dia que passa, a Terra não é mais a mesma, pois legiões de indivíduos cansados da ilusão e do egoísmo se abrem para o sopro renovador do progresso. Tudo está em mutação. A Terra ascenderá na escala dos mundos. Confiemos.
É nisso que acreditamos, meus irmãos. Tenhamos fé, e fé raciocinada, confiança no Cristo de Deus. Uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. A passagem do Evangelho que trazemos hoje para lembrarmos o Cristo de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 34. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. A compaixão, meus irmãos, e a misericórdia de Deus é que nos permite caminharmos nessa estrada da evolução passo a passo. Então vamos refletir no amor divino e seguir o nosso caminho com fé e esperança no futuro melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.